contando como foi a minha experiência de viajar sozinha pra Itália. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Campinas e agora eu tô na Itália. Gente, além de viajar sozinha, foi a minha primeira viagem de avião. Foi a minha primeira vez de verdade dentro de um aeroporto. A primeira vez que eu entrei no aeroporto foi quando eu era pequena, naqueles passeios de escola que ficava andando só pelo aeroporto pela parte de fora. E aí, gente, pelo amor de Deus, eu nunca entrei no aeroporto, nunca andei de avião. Gente, que loucura. Eu moro em Campinas e o aeroporto mais próximo é o de Viracopos. Só eu não moro mais em Campinas, eu morava. Gente, eu morava em Campinas e aí o aeroporto mais próximo era o de Viracopos. Só que o meu voo era em Guarulhos, então eu fui pra Guarulhos. Chegamos até que no horário, só que o que demorou, porque eu tava procurando um caixa eletrônico pra eu tentar desbloquear o meu limite do banco, porque tinha dado algum problema. E nisso, foi tempo, né, parecia que tava no horário, mas não tinha, pra mim que era lerda, não tinha tempo suficiente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Estou aqui pra contar a história hoje, gente. Gente, depois que eu passei naquele negócio de embarque, que eu dei tchau pra minha família, era eu e Deus. E eu tava, Jesus Cristo, o que eu tô fazendo na minha vida? Gente, fiquei me sentindo naquele áudio, Chico Bento no shopping. Aí era aquele negócio lá, né, do raio-x. Mas isso aí, eu já tava nervosa, mas eu já tava preparada, já sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que colocar, porque eu vi vários vídeos, gente. Pegar a mala, colocar lá no negócio e da mochila, né, porque eu só tava com a mala de 10 quilos e com a mochila de mão. Então, aí eu tirei os líquidos, né, porque eu já sabia que tinha que fazer isso. Eu tirei os líquidos, que eu já separei tudo certinho. Tirei os eletrônicos, que também tava tudo certinho. Pelo menos isso, pra isso eu prestei, né. Mas graças a meu irmão, ele me deu várias dicas, graças a Deus. Aí, beleza, aí coloquei os eletrônicos no saquinho, os líquidos no saquinho, tudo bonitinho, certinho. Aí passei. Aí coloquei celular, pasta, todas as coisas que eu tava segurando. Garrafa d'água. Garrafa d'água sem água, tá, gente? Pelo amor de Deus. Medo daquele negócio apitar. Perguntei se tinha que tirar o meu piercing aqui, porque se apita, eu já acho que eu tô com uma bomba. Mas deu tudo certo. Passei os negócios, o cara pegou os líquidos lá, ficou olhando assim. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esses líquidos aí, que eu fiquei revoltada, que eu podia ter trazido mais coisa. Aí ele olhou os líquidos assim, ficou mexendo, como se estivesse trabalhando, devolveu, pronto. Aí guardei as minhas coisas na mala, igual uma songamonga, demorei demais pra guardar tudo, que eu tinha que guardar do jeito que eu tinha colocado. Tinha duas filas, uma fila cheia de gente e outra fila que só tinha uma segurança lá. E com umas cabines assim. Aí eu perguntei pra ela qual das duas filas aqui, qual das duas que é, né? Eu perguntei, porque eu tava na dúvida. Aí ela falou assim, se você já tem um passaporte, é nessa aqui. Não entendi, porque se você vai viajar pra fora do país, você tem que ter um passaporte. Se alguém souber, me explique. Mas ela falou assim, é essa aqui. Que não tinha ninguém, graças a Deus. Porque se eu ficasse na outra, eu teria perdido meu voo, gente. Aí tinha que pegar o passaporte, né, assim lá, e colocar assim, no negócio lá. E pra isso eu prestei. Deu certo. Depois que eu passei o negocinho lá, o que eu entendi? Que a fila que tava grande era fila que tinha gente, tipo cabine, como se fosse de mercado. E o outro era tipo como se fosse o caixa automático, entendeu? Tipo isso. Por isso que tava demorando tanto, porque era com a pessoa lá. E aí eu fui no eletrônico, que era só colocar o passaporte assim, e aí ele escaneava, eu tirei o meu óculos, né, porque eu tava de óculos, e aí ele via sua cara assim e liberava pra você passar. Foi super tranquilo. Graças a Deus eu fui inteligente, eu perguntei e eu não fiquei lá naquela fila, porque senão eu estaria, ó, lascada. Gente, depois que passou essa parte, eu falei, o que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Falei, não, tem que ir, né, pro local de embarque, né? E aí eu fiquei procurando, vi um negócio lá, sei lá o que, 2, mas o meu não era o 2, o meu era o 3, só tava aparecendo 2. Eu falei, tá, vou ir até ali vai ter mais coisa. Aí fui, achei mais coisa, virei pro lado, tinha mais coisa. Aí a minha amiga me deu uma dica que quando eu chegasse numa parte que tinha um monte de loja chique, era porque tava no caminho certo. Eu falei, então eu tô no caminho certo, graças a Deus. Mas tinha muita informação, gente, eu tava muito nervosa. E aí eu fui, perguntei pra mulher que tava vendendo almoço lá mesmo. Ela tava oferecendo almoço pra todo mundo. Eu falei, moça, me desculpa, você consegue me ajudar? Você sabe me dizer qual que é o que eu tenho que ir? Aí ela olhou lá e falou assim, você tem que ir lá olhar no telão, porque lá no telão é onde que tá, e aí você vê qual que é o seu. Fui, gente, acelerei, eu nem vi a hora. Ainda bem que eu não vi, porque senão ia me cagar de medo. Eu tava atrasada. E aí eu corri, andando muito rápido, muito rápido. Eu tava com uma mochila, tava com a mala de mão, e tava com uma pasta, e tava com uma bolsinha e a garrafa ainda. E as blusas de frio, porque tava um calor do caramba, achei que ia estar frio. Gente, pelo amor de Deus, eu com um monte de coisa. Correndo, me sentindo uma Emília em Paris. Só que em Guarulhos ainda, né? Aí eu achei esse maldito desse telão. Aí eu olhei, tava lá, sei lá o que, eu não lembro qual que era, vou chutar, 2. Aí eu falei, tem que ir lá pro 2. Aí eu fui andando rápido, gente, eu correndo. Sabe o que aconteceu? Caiu o meu passaporte. Caiu no chão, o meu passaporte e a minha pasta. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Uma dica é não ficar carregando um monte de coisa, que se você precisar correr, vai ser menos sufoco. No meu caso foi muito sufoco, porque eu precisava correr e eu não conseguia correr com aquele monte de coisa. E aí caiu o passaporte, peguei, levantei, fui. E a mulher lá na frente fala assim, Vitória, você é Vitória? Eu falei, sim, sou eu. Ela, vem, você tá atrasada, você é a última. Eu falei, meu Deus. Ai, vocês vão me chamar de songamonga, gente. Aí eu, sim, sou eu, mas é esse mesmo, né? Porque vai que me leva pra Argentina, gente, pelo amor de Deus. Ela, não, é esse mesmo. Eu já tinha feito check-in online, aí ela imprimiu o bilhete lá e tal. Ela falou assim, só entrar no avião, que você é a última do avião. Eu falei, meu Deus. Tô lá na porta do avião, o piloto lá todo assim. Gente, achei chiquérrimo. E aí eu falei, obrigada pra ele, Aí ele falou em inglês alguma coisa assim. Eu falei, sim, lembrei que agora eu estou indo para outro país e ele não vai falar português. Ou eles falavam inglês ou eles falavam italiano, gente. Português eles não falavam, não. Eu entrei, gente, naquele avião. Primeira vez que eu entrei dentro do avião, coisa mais linda. Mas, gente, tudo lotado.
cada assento com gente. Não tinha um espaço vazio, só o meu, lá no fundo. E aí eu tive que passar naquele meio de um monte de gente, com um monte de mala, com um monte de coisa, que eu expliquei, né? E, gente, pelo amor de Deus. Aí esbarrei assim na perna da mulher, falei, desculpa, ainda bem que ela era brasileira, ainda bem eu não sei, porque brasileiro que é um saco, né? Ela falou assim, imagina. Mas ela falou, imagina, meio brava, sabe? E aí, gente, achei meu lugar lá, que eu já tinha visto mais ou menos onde que era meu lugar, pra isso servir, né, pelo menos. Aí eu vi que era lá, aí eu peguei as minhas coisas, coloquei lá no banco, e a minha mala eu coloquei lá em cima. Só que assim, até eu achar um espaço, foi uma luta, porque eu fiquei olhando, não tinha um espaço. Aí até que eu olhei pra um lado lá, mais pra frente, e tinha um espacinho assim, as mochilas grudadas, mas se eu empurrasse um pouquinho, cabia a minha lá. Eu fui lá, empurrei um pouquinho de quem, sei lá quem que era, e coloquei a minha lá e sentei no meu lugar. Só que eu tava com um monte de coisa, assim, pasta, mochila, um monte de coisa, bolsa. Gente, meu Deus. Mas eu acho que as pessoas pensaram que eu era uma sungamonga, porque eu fui a última a entrar, cheia de coisa ainda, sem saber o que fazer. Graças a Deus, era um brasileiro do meu lado, ele era super simpático, inclusive. Meu assento era no corredor. Por mais que a vista seja linda na janela, eu acredito que o corredor pra uma viagem longa é melhor, porque, deixa eu ver, 12 horas de viagem que foi, eu pude levantar tranquilamente pra ir no banheiro, pra, tipo, beber água, pra fazer as coisas tranquila, sem precisar ficar pedindo licença pra ninguém, porque eu vi que muitas pessoas estavam precisando pedir licença o tempo todo, e deve ser muito constrangedor você ter que ficar pedindo licença o tempo todo pra você sair do seu lugar, e a pessoa ter que sair do lugar dela, se a pessoa estiver dormindo. Então, pra viagens longas, eu... De primeira experiência, amei ter ficado no corredor, porque foi bem melhor. Pra voos curtos, acredito que na janela seja melhor e não tem problema. Foi, assim, tediante, mas nem tanto. Foi mais desconfortável do que tediante, porque eu fiquei mexendo lá, fiquei conhecendo os negócios lá, não mexendo no celular, porque meu celular é viciado a bateria, então nem fiquei mexendo. Aí eu fiquei escutando música quando, mais próximo do horário que eu queria dormir. Eu assisti, acho que 2 filmes, tinha catálogo de filme de série, mas eu assisti 2 filmes. Aí eu também não fiquei olhando muito, porque senão ia cansar minha vista, fiquei mais observando, assim, as coisas. Dormi um pouco também, eu consegui dormir um pouco. Levantei pra ir no banheiro, levantei pra beber água. Ah, gente, levantei mesmo, esticar as pernas. Mas é muito desgastante, muito, muito, muito mesmo. E aí eu tava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Acho que no avião que caiu a minha ficha, porque antes eu não tava raciocinando. Eu só fiquei pensando, cara, como que eu vou voltar? Tipo, se eu quiser voltar não tem como, porque eu já tô no meio do mar aqui, cara. E é 12 horas de viagem. 12, 15 horas de viagem pra voltar embora. Deus me livre, mas 12, 15 horas de viagem não. Tem que ir, tem que ficar. Então, o que eu achei? Desgastante, né? Um voo muito longo, desgastante, mas tive todo o suporte que precisava. Deu agonia na hora que subiu, né? Porque, tipo, dá uma coisinha, uma pressão. Mas foi super tranquilo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Na hora de descer também, achei que seria pior. Foi até que de boa, foi igual subir. Então, tipo, subir e descer é o problema mesmo, mas é coisa rápida. Não é uma sensação que demora, então é bem de boa. E agora, encurtando a história, de Roma eu vim pra Bolonha e aí lá no aeroporto de Roma eu consegui me virar melhor. Eu tava mais tranquila, eu tava mais calma, eu consegui me localizar melhor. Eu achei o aeroporto lá ótimo, porque tinha tudo muito bem indicado. Mas, gente, a imigração em Roma que eu passei, eu fiquei assim, era isso? O cara não me perguntou nada. Ele nem olhou na minha cara direito. Ele só pegou meu passaporte e falou buongiorno. Falei buongiorno, entreguei o passaporte. Ele olhou, carimbou, tchau. Eu falei, era isso? Eu tava tão nervosa, eu já tava pensando em mil e umas respostas, possíveis perguntas. Eu tava agoniada com isso. O cara nem olhou na minha cara. Ele só falou buongiorno, pá, tchau. Eu falei, então tá bom, né? Deus é bom. Graças a Deus foi uma experiência boa, né, gente? Porque eu sei que também não é sempre que vai ser assim. Mas comigo vai ser, em nome de Jesus. E aí, gente, depois daí foi só alegria, né? Cheguei em Bolonha e aí tem essas histórias aí pra contar pra vocês nos próximos vídeos. Então é isso, gente. Se vocês gostarem da minha história, da minha experiência, primeira vez embarcando sozinha, né? Primeira vez andando de avião, primeira vez viajando sozinha, primeira vez em outro país. Gente, que loucura, que história pra contar. E aí, vocês já viajaram, já tiveram essas experiências? Deixa aí nos comentários e o que vocês acharam da minha história. Tchau!